Estamos de volta com o Direto do Plenário. A partir de agora, você acompanha a sessão plenária desta quarta-feira aqui no Supremo Tribunal Federal, ao vivo pela TV Justiça. Obrigada, podemos nos sentar. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a 32ª sessão ordinária do plenário deste Supremo Tribunal Federal, neste 9 de novembro de 2022. Saúdo os meus eminentes pares, senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores advogados, saúdo também os estudantes do curso de Direito da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda, que hoje assistem à nossa sessão. São todos muito bem-vindos. Desejo que tenham proveito com esta presença hoje aqui e convido a senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 3 de novembro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, e Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14h50, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os colegas sobre o eventual retificação ou complementação a fazer na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. Chama julgamento os segundos e os terceiros embargos de declaração no recurso extraordinário 827.996, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que embargante os segundos Maria de Lima Benite e outros, e os terceiros embargos de declaração tendo como embargantes FEMO-COAB, Federação das Associações dos Moradores de Núcleos de COAB similares no estado de Pernambuco. O recurso extraordinário, que já foi julgado, nós estamos agora a apregoar embargos de declaração, são pertinentes, ou o recurso extraordinário é pertinente às ODSs, a ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, e está em pauta o tema 1011 da repercussão geral, que é uma controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do sistema financeiro de habitação e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. Existem 12.806 processos sobrestados. Esses embargos de declaração foram colocados no plenário virtual e houve destaque pelo ministro Edson Fachin. Afirmou suspeição o ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, trata-se de embargo de declaração oposta por Maria Benite e outros, e por FEMO-COAB, Federação das Associações dos Moradores de Núcleos de COAB e similares do Estado de Pernambuco, em face do acórdão proferido pelo plenário desta Corte, assim emendado. Recurso extraordinário, repercussão geral, sistema financeiro de habitação, contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial, apólices públicas, ramo 66,
interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na condição de administradora do Fundo de Compensação de Variação Salarial. Competência para processar e julgar demandas desse JAES após a MP 513 de 2010, em caso de solicitação de participação da CEF ou da União, por quaisquer das partes ou intervenientes após oitiva daquela indicando seu interesse. O feito deve ser remetido para análise do foro competente. Justiça Federal, artigo 45, combinado com o artigo 64 do CPC, observado o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 12.409 de 2011. Jurisprudência pacífica. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513 de 2010. Marco jurídico, sentença de mérito precedente. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513 de 2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da Caixa nesta última situação após manifestação do seu interesse. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513 de 2010. Intervenção da União e da CEF na defesa do fundo, solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra na forma do parágrafo único do artigo 5º da Lei 9469/97. Inconformados os dois embargantes, requerem preliminarmente a suspensão da eficácia do julgado em virtude do impacto e da insegurança jurídica causada pelo deslocamento de processos para a Justiça Comum Federal antes do seu trânsito em julgado. Segundo os embargantes, as seguradoras passaram a peticionar nas ações que discutem a cobertura securitária do SFH, requerendo a aplicação imediata da decisão e a remessa de processos para a Justiça Federal, sem observar a necessidade do trânsito em julgado da decisão embargada ou mesmo a análise dos critérios nela definidos para a pretendida remessa, ou seja, mesmo sem a manifestação de interesse por parte da empresa pública federal e a revelia do critério temporal nela fixado. Prolação de sentença até 26/11/2010. Tal situação estaria gerando insuperável insegurança jurídica, pois inúmeras ações, hoje em trâmite na Justiça Comum Estadual, possuem mutuários que se enquadram na apólice única do SFH, ramo 66, que conta com garantia subsidiária do Fundo de Garantia e inúmeros outros cuja apólice não se encontra vinculada à mencionada modalidade de seguro. Os embargos opostos por Maria Benite e outros alegam também que a decisão seria contraditória, na medida em que reconhece a medida provisória 633 de 2013 como marco legal da determinação de intervenção da Caixa nos processos em curso, mas define a data da edição da medida provisória 513 de 2010 como marco temporal do interesse jurídico da representante do Fundo de Compensação de Variações Salariais, que nada diz quanto ao ingresso da Caixa nas ações de seguro habitacional. Afirmam que o artigo 1º da MP 513 de 2010, mencionado na tese a ser fixada pela repercussão geral, não trata do interesse jurídico da Caixa nas ações judiciais em curso, mas apenas autoriza o fundo, na forma disciplinada por seu conselho curador, a adotar medidas de caráter meramente administrativo, de modo que seria contraditório entender que a determinação de integrar a LIDE foi instituída por norma promulgada em 2014, mas retroage sua vigência para quando nem sequer havia previsão legal de cunho similar. Aduzem que a decisão seria omissa ao não considerar precedente semelhante firmado no RERG 586453, tema 190, que fixou a modulação dos casos julgados até a conclusão do julgamento da repercussão geral, de modo a garantir a segurança jurídica e a legítima confiança dos jurisdicionados. E ao não declarar qual seria a natureza das normas que determinam a intervenção da Caixa Econômica, se de direito material ou processual, porque ou bem a natureza da norma é de direito processual e se aplica a processos
em curso e, portanto, é inconstitucional, ou bem sua natureza é de direito material e apenas pode ser aplicada aos contratos que vierem a ser celebrados após sua vigência, ou pelo menos a processos novos. Apontam que a decisão não estabelece quem arcará com os custos do deslocamento, digitalização e inserção nos sistemas eletrônicos adotados pela Justiça Federal, desconsiderando que, na maioria dos casos, os autores são beneficiários da justiça gratuita. Ao final, além da suspensão da eficácia da decisão colegiada até seu trânsito em julgado e o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições, requerem a modulação dos efeitos do acórdão atacado para que seja fixada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os processos ajuizados até a data do julgamento do recurso no plenário do Supremo Tribunal Federal ou, sucessivamente, para que seja fixada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os processos em que já tenha sido proferida sentença até a data do julgamento do recurso no plenário do Supremo. Alternativamente, caso não acatado o requerimento de modulação com fundamento na data do julgamento do recurso pelo plenário desta Corte, seja fixada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os processos ajuizados até a data da publicação da Lei 13.000 de 2014, ou sucessivamente, seja fixada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os processos em que já tenha sido proferida sentença até a data da publicação da Lei 13.000 de 2014. Nos embargos opostos por Semo-Coab, Pernambuco, a parte embargante também pleiteia a modulação dos efeitos da decisão para que seja fixada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os processos ajuizados até a data de julgamento do recurso no plenário do Supremo, ou pelo menos para que seja fixada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os processos em que já tenha sido proferida sentença até a data do julgamento do recurso no plenário do Supremo Tribunal Federal, nos termos do paradigma desta Corte, no RE-RG 594435, e aduz justificativas a propósito. Argumenta que o acordo teria sido omisso em relação à situação em que a Caixa também atua como agente financeiro, requerendo que seja esclarecido se a Caixa também poderá intervir no polo passivo das ações de seguro habitacional, pedindo a improcedência da ação que visa a reconstrução de imóvel hipotecado com vícios de construção, mesmo quando ela também figurar como credora hipotecária nos contratos de financiamento do sistema financeiro de habitação, posto que, se assim o fizer, estará litigando contra o seu crédito hipotecário, contrariando previsão do seu Estatuto Social, violando o artigo 2º, a linha C do Decreto-Lei 759/69. Assevera que o acórdão embargado seria obscuro em relação ao pagamento do FCVS garantia, porquanto o voto declara este fato, porém a tese firmada fala apenas em FCVS, requerendo que seja sanada a pequena omissão para declarar que o pagamento da indenização ocorrerá pelo FCVS garantia subconta do FCVS, nova nomenclatura do FESA, Fundo de Equalização de Sinistralidade, conforme declaração emitida pela controladora do SH. Menciona que o STF firmou entendimento no sentido de que a mera alegação de interesse da União ou da Caixa feita por particular ou por quem não detém folha federal é insuficiente para justificar o deslocamento da causa para a esfera de competência da Justiça Federal, pleiteando que seja sanada a obscuridade para tornar claro que o deslocamento depende de intervenção formal perante a Justiça Estadual de quem detém foro federal, com a juntada do CADEMUT para a comprovação do ramo 66, viabilizando o desmembramento do processo para que a remessa ocorra apenas dos autores do ramo 66, permanecendo na Justiça Estadual os autores do ramo 68, pois, segundo a jurisprudência do STF, a mera alegação de interesse da União ou da Caixa, feita por particular ou por quem não detém foro federal, é insuficiente para justificar o deslocamento da causa para a esfera da competência da Justiça Federal.
AI 814-728. Afirma que não constou expressamente da tese delimitada no processo sobre a obrigatoriedade de preservação de todos os atos processuais praticados perante a Justiça Estadual nos processos que venham a ser deslocados para a Justiça Federal, conforme expressamente disposto no parágrafo 4º do artigo 1º-A da Lei 12.409 de 2011, com redação dada pela MP 633 de 2013, convertida na Lei 13.000 de 2014, sem qualquer retrocesso processual. Aduz que haveria ainda omissão no tocante à modalidade de intervenção da Caixa nas ações do ramo 66, se assistente simples, assistente litisconsorcial ou se substituto processual, aos custos de deslocamento, de digitalização dos autos e de inserção no sistema do PJE da Justiça Federal, o qual deve ficar a cargo das seguradoras e da Caixa Econômica Federal, que têm interesse nesse deslocamento e atuaram para dar causa a esses custos com a superação da jurisprudência, posto que os mutuários, ao ajuizarem suas ações perante a Justiça Estadual, estavam agindo de acordo com a jurisprudência vigente, além de serem notoriamente hipossuficientes. A aplicação da lei no tempo, se as normas da MP 513 e 633 terão um impacto jurídico nos contratos anteriormente celebrados, nas lides anteriormente ajuizadas ou apenas nos contratos e nos processos ajuizados após sua edição. Insisto no argumento de que a matéria seria infraconstitucional, aduzindo que o voto do relator transcreve normas infraconstitucionais e resoluções promovendo interpretação sobre os dispositivos para concluir pelo suposto interesse do ente federal, o que aparentemente configuraria, no máximo, violação reflexa, tal como decidido em centenas de outros casos perante o Supremo. Alega que o acórdão seria contraditório, porquanto toda a legislação do sistema habitacional o qualifica como seguro privado. Assim, designar o seguro público, confundindo com o FCVS garantia, importaria em contradição objetiva em se utilizar a legislação que criou o seguro privado para designar o seguro público. Ao final, requer que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração até o julgamento dos presentes embargos. A modulação dos efeitos do acórdão atacado para que seja fixada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os processos ajuizados até a data de julgamento do recurso no plenário do Supremo, ou pelo menos para que seja fixada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os processos em que já tenha sido proferida sentença até a data do julgamento do recurso no plenário do Supremo, nos termos do paradigma RE 594-435. Que se esclareça se a Caixa Econômica poderá intervir no polo passivo das ações de seguro habitacional ou mesmo quando ela figurar como credora hipotecária nos contratos de financiamento do SFH, litigando contra seu crédito hipotecário. Que se declare que o pagamento da indenização se dará pelo FCVS Garantia, subconta do FCVS. Que seja sanada a obscuridade para tornar claro que o deslocamento depende de intervenção formal perante a Justiça Estadual de quem detém foro federal, com a juntada do CADIMUT para a comprovação do ramo 66. Que seja sanada a omissão para incluir na tese que todos os atos processuais realizados pela Justiça Estadual ou na do Distrito Federal devem ser aproveitados na Justiça Federal, na forma da lei. Que seja sanada a omissão para determinar que os custos de deslocamento, de digitalização dos autos e de inserção no sistema do PJE da Justiça Federal fique a cargo das seguradoras e da Caixa Econômica Federal. Que nos casos em que houve deferimento de tutelas de urgência em razão da interdição dos imóveis pelo poder público, em razão do risco iminente de desmoronamento, seja determinada a continuidade dos depósitos dos aluguéis nas mesmas contas bancárias atuais, para que não haja risco de descontinuidade durante o deslocamento dos processos. Que seja sanada a omissão e esclarecido qual é a modalidade de intervenção da Caixa nas ações do ramo 66. Que seja sanada a omissão e apreciado se efetivamente há violação direta à Constituição ou apenas violação reflexa. Que seja sanada a omissão e apreciada a tese de aplicação da lei no tempo para esclarecer se as aludidas normas terão impacto jurídico nos contratos anteriormente celebrados e nas lides anteriormente ajuizadas ou apenas nos contratos e nos processos ajuizados após sua edição. Que conste
no acordo que a apólice habitacional do extinto seguro habitacional é privada e que, apesar disso, a Lei 12.409, alterada pela Lei 13.000, determina que a Caixa intervirá em face do interesse jurídico nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS. Intimados a apresentar as contrarrazões, a Caixa Econômica, a Sul-América Companhia Nacional de Seguros e a União manifestaram-se pelo indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso no mérito, pela rejeição dos embargos declaratórios. A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, CNSEG, admitida a intervir como amicus curiae, requer não conhecimento dos embargos de declaração opostos por Maria de Lourdes Silva e outros, por terem sido formalizados antes da publicação do acordo e, caso ultrapassada essa preliminar, pede sejam rejeitados. As partes embargantes em petição requerem destaque para que o julgamento dos embargos não se dê em ambiente virtual, e sim de modo presencial. Sul-América, Companhia Nacional de Seguros, peticiona requerendo o indeferimento do pleito de julgamento presencial. Maria de Lourdes Silva e outros requerem a juntada do parecer da lavra do professor André Ramos Tavares, que trata da tese da repercussão geral firmada neste auto para fim de subsidiar a decisão a ser proferida no julgamento dos embargos. Iniciado o julgamento dos embargos de declaração em ambiente assíncrono na sessão de 18/3 de 2022 a 25/3 de 2022, após ter votado pelo acolhimento parcial dos recursos apenas para modular os efeitos da tese firmada nesta ERG e ser acompanhada pelo ministro Dias Toffoli, pediu destaque o ministro Edson Fachin. Esse é o relatório, desculpe pelo alongado, mas são muitos os incidentes. E eu passo, então, ao voto conjunto também, presidente. Obrigada. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acordo relativo ao julgamento do tema 1011 da repercussão geral. Naquela oportunidade, esta Corte assentou que, após a edição da MP 513 de 2010, quando houver manifestação espontânea ou provocada de interesse da Caixa Econômica, compete à Justiça Federal processar e julgar demandas concernentes a contratos celebrados no âmbito do sistema financeiro de habitação, com instrumento vinculado ao Fundo de Compensação da Variação Salarial, apólices públicas, ramos 66. A questão de direito intertemporal relacionada aos processos em curso na entrada em vigor da MP 503 de 2010 foi solucionada nos seguintes termos: deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 503 de 2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da Caixa Econômica nesta última situação após manifestação de seu interesse. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuíam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 503 de 2010, podendo a União e ou a Caixa Econômica intervir na causa, na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do artigo 5º da Lei 9469, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença. Trago agora à apreciação do plenário o mesmo voto anteriormente disponibilizado na sessão virtual, antes do pedido de destaque do eminente ministro Edson Fachin. E por se tratar de voto já publicizado e de conhecimento dos eminentes pares, peço licença para endereçar resumidamente as questões sem prejuízo da leitura completa do voto, caso o entendam pertinente. Os embargos de declaração veicularam supostas omissões, contradições e obscuridades no acordo embargado. Em síntese, buscou-se o esclarecimento dos seguintes pontos: marco jurídico da intervenção da Caixa, não observância do precedente firmado no RE-RG 586-453, tema 190, relativamente à modulação dos efeitos. Natureza das normas que determinam a intervenção da Caixa Econômica, se de direito material ou processual. Responsabilidade pelos custos
de deslocamento, digitalização e inserção dos sistemas eletrônicos adotados pela Justiça Federal. Omissão em relação à situação em que a Caixa também atua como agente financeiro. Pagamento pelo FCVS, garantia subconta do FCVS, nova nomenclatura do FESA, Fundo de Equalização de Sinistralidade. Meio de prova do ramo 66. Obrigatoriedade de preservação dos atos processuais praticados perante a Justiça Estadual. Rediscussão da natureza infraconstitucional da matéria. Forma de intervenção da Caixa Econômica, assistente simples, litisconsocial, substituto processual. E normas legais e contábeis que qualificam o SH e FSH como recurso privado. No voto que juntarei aos autos, analisei circunstanciadamente cada uma das alegações e concluí que são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este tribunal, uma vez que os embargantes não trouxeram argumentos com as vênias de estilo suficientes a infirmá-la, visando apenas a rediscussão da matéria, já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. Reputo necessário, porém, apreciar com mais vagar o pedido de modulação de efeitos da decisão, também veiculado nos embargos de declaração. Eu cito, então, o artigo 27 da Lei 9868, que diz: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Por sua vez, o parágrafo 3º do artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 preconiza que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. E o parágrafo 3º diz: na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação de efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Anoto que a conclusão do julgado está em consonância com a lei e com a jurisprudência de longa data desta Corte, conforme expressamente consignado no acórdão embargado. Isso porque o marco temporal foi fixado tão somente após a edição da referida medida provisória, 513/2010, marco jurídico em que o FCVS passou a garantir expressamente não só o equilíbrio atuarial, mas também todas as obrigações concernentes a tais apólices do seguro obrigatório. Somente após a entrada em vigor da MP 503/2010, reconheceu-se a possibilidade de a Caixa Econômica, na condição de administradora do FCVS, intervir em demandas securitárias, envolvendo a apólice acobertada pelo Erário Federal, ramo 66. Até tal marco jurídico, inexistiam dúvidas de que a competência para processar e julgar tal espécie de demanda era da Justiça Estadual, salvo a anterior declinação expressa de interesse da Caixa ou da União. E mais, conforme já dito, a alteração legislativa procedida pela MP 503/2010 só será aplicável aos processos que estivessem tramitando na fase de conhecimento antes da sentença de mérito, não sendo, por outro lado, possível a incidência da novel norma caso tenha ocorrido a prolação de sentença na fase de conhecimento antes da vigência do novel diploma. Exatamente nesse sentido, após a mudança operada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, a respeito da competência quanto às demandas que envolviam um acidente de trabalho da Justiça Estadual para trabalhista, esta Corte editou a súmula vinculante 22, a saber: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004. Naquela oportunidade, fixou-se como marco jurídico a existência ou não da sentença, na data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 45,
para discernimento quanto à manutenção da competência da Justiça Estadual ou seu deslocamento para a Justiça do Trabalho, de sorte que restou adotado o mesmo parâmetro, sentença de mérito em primeiro grau. Nesse ponto, destaque-se que já houve uma espécie de modulação realizada no próprio julgamento de mérito. Com efeito, o marco jurídico escolhido no item 3.3 do voto de mérito, intertemporalidade, para determinar a competência da Justiça Federal, foi a existência ou não de sentença de mérito prolatada na data da entrada em vigor da MP 513 de 2010. De outro lado, reforça-se que não houve alteração da jurisprudência desta Corte, a qual sempre foi firme no sentido de que, havendo interesse de quaisquer das pessoas jurídicas declinadas no artigo 109.1 da Constituição, o feito deveria ser remetido para a Justiça Federal, a quem competiria a análise final daquele interesse. Acolher as teses recursais em sua integralidade equivale a rejulgar o tema e perpetuar a contrariedade à jurisprudência da Corte, o que não pode ser tolerado em um Estado democrático de direito, tendo em vista que a última interpretação constitucional deve ser a da Corte Constitucional. Todavia, diante das dramáticas situações expostas pelos embargantes e da prudência que tem marcado a atuação desta Corte quanto às consequências de decisões proferidas em sede de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, penso que os processos que já haviam transitado em julgado na fase de conhecimento, antes da publicação da ata de julgamento, 13/7/2020, devem ser mantidos in totum, restando de igual modo inadmitida futura ação rescisória. Dito de outro modo, serão atingidos pelo resultado do julgamento de mérito deste recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, apenas os processos que estivessem tramitando em qualquer instância do Poder Judiciário, incluindo a fase recursal, na fase de conhecimento, ou seja, sem trânsito em julgado, em 13/7/2020. Consequentemente, os feitos que transitarem em julgado na fase de conhecimento antes de 13/7/2020 terão a eficácia preclusiva da coisa julgada mantida em razão da primazia da segurança jurídica e não poderão ser objeto de futuro questionamento no mesmo ou em outro processo, ação rescisória, por fazer parte da própria tese fixada pela Corte no julgamento de mérito. Essa solução atende, a meu ver, ao disposto no artigo 535, parágrafo 5º e seguintes do CPC, segundo o qual, ausente a modulação dos efeitos da decisão, parágrafo 6º, se a decisão do STF for proferida antes do trânsito em julgado do pronunciamento jurisdicional exequendo, caberá simples alegação de inexigibilidade do título judicial em contrariedade àquela posição da Corte Constitucional, a despeito da eficácia preclusiva da coisa julgada. Se for posterior àquele, caberá ação rescisória. Parágrafo 8º. Sobre o tema, tive a oportunidade de assentar em sede doutrinária. Inexigibilidade de pronunciamento jurisdicional transitado em julgado baseado em interpretação de lei em sentido contrário ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Essa diferenciação, que ocasionava bastante discussão doutrinária e jurisprudencial, foi solucionada pelo advento do Código de Processo Civil de 2015, nos parágrafos 5º a 8º do seu artigo 535. Norma semelhante existia no artigo 741, parágrafo único do CPC de 73. No nível infraconstitucional, o ordenamento jurídico possui dois remédios cabíveis para a solução dessa incongruência: impugnação em sede de cumprimento de sentença, com base na inexigibilidade do título judicial transitado em julgado, parágrafo 5º do artigo 535 do CPC, e ação rescisória, parágrafo 8º do artigo 535 do CPC. O artigo 535, parágrafo 5º do CPC, e também o artigo 741, parágrafo único do CPC, teve sua constitucionalidade reconhecida na ADIM 2418, da relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, observadas as seguintes condicionamentos, as seguintes condicionantes: a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional,
seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais. Ou a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. E desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento desta constitucionalidade ou inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Em 2018, prossigo eu nesse pronunciamento doutrinário, esse posicionamento foi reafirmado no RE 611-503 da relatoria do ministro Teori Zavascki, redator para o qual do ministro Edson Fachin, fixando a tese do tema 360 da sistemática de repercussão geral e com as mesmas diretrizes da ADIM em relação ao artigo 475-L, parágrafo 1º, e artigo 741, parágrafo único, ambos do CPC de 73. Portanto, se a decisão judicial em contrariedade ao posicionamento do Supremo transitou em julgado depois dessa manifestação do Supremo, cabe simples petição de inexigibilidade do título judicial na fase de cumprimento de sentença, ainda que a matéria esteja cobertada pelo manto da coisa julgada, para que prevaleça a orientação do tribunal responsável pela interpretação final das normas constitucionais. Isto se justifica na medida em que, na hipótese de o título judicial transitado em julgado conflitar com a aplicação ou interpretação judicial definida pela Suprema Corte, o princípio constitucional da coisa julgada deve ter seu âmbito de incidência atenuado para ceder à força normativa da Constituição, mormente quando foi estabelecido antes do trânsito em julgado da decisão que se busca declarar inexigível. Esta é uma Constituição que, como nós sabemos, vem da alteração do artigo 741 e tem a ver com a convivência desses nossos dois modelos, o modelo misto, né, com decisões do Supremo e as decisões das instâncias ordinárias. É um esforço que se faz dessa compatibilização, né? De outro lado, caso o posicionamento do Supremo, ao interpretar a lei ou ato normativo, tenha baseado em sentença ou acordo transitado e julgado em contrariedade àquele entendimento, sobrevém em momento posterior à formação da coisa julgada, a ferramenta disposta na legislação processual é a ação rescisória, que é o parágrafo 8º do artigo 535. Diante desse cenário, apesar de manter os exatos termos da tese firmada no tema 1011 da sistemática de repercussão geral, e apenas para que não pairem dúvidas, proponho que somente se aplique aos feitos que estivessem em tramitação na fase de conhecimento, em qualquer grau de jurisdição, na data de 13/7/2020, publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, de sorte a afastar de sua incidência os processos acobertados pela eficácia progressiva da coisa julgada na fase de conhecimento, ou seja, transitados em julgado, em data anterior a 13/7/2020, e nesta última situação, restando inadmitida desde já futura ação rescisória na forma do parágrafo 6º do artigo 535. Por isso, presidente, em conclusão, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para modular os efeitos da tese firmada nesta RG, tema 1011, mantendo a eficácia preclusiva da coisa julgada, envolvendo os processos transitados em julgado na fase de conhecimento antes da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, portanto, 13/7/2020, restando inadmitida, desde já, futura ação rescisória. É como voto. Muito obrigada, ministro Gilmar Mendes. Isso. Passo a palavra ao eminente ministro Luiz Edson Fachin, que apresentou o destaque. Pois não, senhora presidente, agradeço Vossa Excelência, cumprimentando-a, cumprimentando também a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, de modo especial, Sua Excelência, o relator, ministro Gilmar Mendes, desses embargos de declaração no recurso ordinário 827996, oriundo do Estado do Paraná. Cumprimento também o senhor Procurador-Geral da República, advogados e advogadas que se fazem aqui presentes, estudantes, servidores deste tribunal. Senhora presidente,
O eminente ministro relator já evidenciou à sociedade o transcurso do julgamento que se deu no âmbito do tema da repercussão geral 1011, bem como fez referência precisa ao conjunto de alegações que restaram examinadas, essas alegações, no voto de Sua Excelência, que já houvera principiado o julgamento em plenário virtual, quando apresentei destaque que, de algum modo, transporta o julgamento daquele plenário virtual para este ambiente presencial. O destaque teve em mira, especialmente, o fato de que alegou-se que a aplicação imediata da decisão que houvera sido tomada e a remessa de processo para a Justiça Federal não estava observando a necessidade do trânsito julgado da decisão embargada, ou mesmo a análise dos critérios nela definidos para o deslocamento do respectivo processo para a Justiça Federal. Ainda realço, nada obstante Sua Excelência o relator já tenha feito também referência, mas realço que há uma alegada omissão por não ter sido considerado precedente no tema 190, que fixou a modulação dos casos julgados até a conclusão do julgamento da repercussão geral. E isso de modo a garantir a segurança jurídica e a legítima confiança dos jurisdicionados. E, no final do pleito, deduzem a pretensão da modulação, que está sendo parcialmente acolhida por Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, e o fazem com um pedido disjuntivo. De um lado, fixada seja a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os processos ajuizados até a data do julgamento do recurso no plenário do Supremo Tribunal Federal, ou, pelo menos, fixada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os processos em que tenha sido proferida a sentença até a referida data. Eu verifico que a conclusão de Sua Excelência é no sentido de acolher parcialmente os embargos de declaração para modular os efeitos da tese firmada na repercussão geral. Portanto, aqui já está a primeira área de confluência das percepções. Não há dúvida alguma que, em circunstâncias como essa, evidenciada que houve mesmo uma alteração da compreensão sobre o tema, não há dúvida quanto à incidência e até mesmo a necessidade da modulação, em homenagem à segurança jurídica, à confiança jurisdicional. Portanto, Sua Excelência está modulando e, portanto, o voto que profiro também vai na direção da modulação da tese que foi firmada na repercussão geral nesse tema 1011, e o eminente relator mantém a eficácia preclusiva da coisa julgada envolvendo os processos transitados em julgado na fase de conhecimento antes da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônica, e, como já aqui foi informado, isso se deu em 13 de julho de 2020, acrescendo no voto de Sua Excelência a inadmissão de futura ação rescisória. O voto que profiro e vou juntar aos autos, no seu primeiro segmento, portanto, subscreve esta possibilidade e até mesmo, como disse, necessidade de modulação, é a rigor a incidência do parágrafo 3º do artigo 927 do Código de Processo Civil, por razão de segurança jurídica, interesse social e outros valores normativos vinculantes, e, do ponto de vista da conclusão, a questão que se coloca é saber se nós vamos preservar os processos em trâmite ou somente aqueles que já tiveram decisão transitada em julgado. Independentemente do juízo de valor que se possa fazer sobre essa matéria,
e da percepção pessoal que já houvera exarado na circunstância do julgamento do mérito anteriormente, o item 7 da ementa que fixou o tema da repercussão geral me parece não deixar dúvida. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da medida provisória. Isto restou fixado nesta ementa e, portanto, creio que há um conjunto de limitações que daí ocorrem. Nada obstante, os termos da conclusão que faço, avançando nesta matéria, é no sentido de também acolher os embargos opostos, a fim de autorizar a modulação dos efeitos da decisão de mérito proferida no tema 1011 da sistemática da repercussão geral, porque entendo que a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os processos ajuizados para discutir seguros de multa habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, o SFH, deve ser fixada e reconhecida em homenagem à jurisprudência consolidada, especialmente no Superior Tribunal de Justiça. Há dois temas repetitivos lá que geraram esta segurança e esta orientação, os temas 50 e 51 do regime de recursos repetitivos, até a data do julgamento do mérito do recurso paradigma, do tema 1011 da sistemática da repercussão geral, no plenário do Supremo Tribunal Federal, com efeitos a partir da publicação da referida decisão de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, ou seja, 13 de julho de 2020. Portanto, substancialmente, meu voto vai ao encontro do voto proferido pelo eminente ministro relator, nos limites daquilo que houvera antes sido decidido. De modo que o destaque não aponta a rigor nenhuma dissonância substancial, foi um modo apenas de elucidar essa matéria e trazer a colação, e é como voto, acompanhando Sua Excelência o relatório. Muito obrigada, ministro Fachin. Colho os votos dos demais ministros, começando pelo ministro André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente, ministra Rosa Weber, meus cumprimentos também à ministra Carmen Lúcia, ao eminente relator, ministro Gilmar Mendes, relator deste recurso de embargos de declaração, aos demais ministros, ao senhor Procurador-Geral da República, aos nobres advogados que aqui se fazem presentes, também aos estudantes, respectivos professores, servidores, servidoras, todos aqueles que nos acompanham, minha saudação especial. Senhora presidente, eu trago o voto escrito e, na mesma linha também do que já foi apontado pelo ministro relator e acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes, eu entendo que os embargos apresentados, eles trazem uma forte carga infringente de modificação do julgado. Reconheço o esforço dos advogados, parecer, por exemplo, do professor André Ramos Tavares, com bastante substância de elucidação da defesa da tese dos embargos. Não obstante, atender aos embargos seria revisitar toda a matéria de fundo já decidida por este Supremo Tribunal Federal. Desse modo, reconhecendo a necessidade e conveniência, também como apontou o relator, apenas de aclarar a questão nos termos da sua tese no tocante à ação rescisória e respeito à coisa julgada, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, assim como já o fez o ministro Luiz Edson Fachin, para acolher parcialmente os embargos de declaração, apenas para modular os efeitos da tese firmada nesta repercussão geral de número 1011, mantendo a eficácia preclusiva da coisa julgada envolvendo os processos
já transitados em julgados na correspondente fase de conhecimento, antes da publicação do resultado do julgamento do mérito no Diário de Justiça, ocorrido no dia 13 de julho do ano de 2020. É como voto, senhora presidente. Obrigada, ministro André Mendonça. Colho o voto do ministro Nunes Marques. Senhora presidente, ministra Rosa Weber, senhora ministra Carmen Lúcia, eminente relator, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, Augusto Brandão de Aras, senhora secretária da sessão, senhores advogados, estudantes, meu boa tarde a todos. Senhora presidente, trago um voto um pouco mais alongado, mas verifico que nenhum dos argumentos consignados no meu voto agrega ao que já foi dito pelos que me antecederam. Não verifico nenhuma das contradições, omissões, obscuridades apontadas nos embargos e concordo com os argumentos trazidos pelo eminente relator e o acompanho na inteireza, né? Acolho parcialmente os embargos de declaração para modular os efeitos do decidido no recurso extraordinário 827.996, relativo ao tema 1011 da repercussão geral, a fim de manter a eficácia preclusiva da coisa julgada, considerados os processos com trânsito em julgado na fase de conhecimento até a data de publicação do acórdão prolatado no exame do mérito do aludido recurso extraordinário, ou seja, 13 de julho de 2020. É como voto. Vossa Excelência, então, acompanha o eminente relator. Agradeço, ministro Nunes Marques. O voto do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, a ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, os eminentes ministros, doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, os servidores, os advogados. Presidente, também eu não vislumbro, assim como o eminente ministro relator, não vislumbro as omissões apontadas, sejam aquelas apontadas em relação apontadas por todos os embargantes, seja a omissão alegada unicamente pela embargante Maria de Lourdes Silva e outros. Não me parece que tenha o acórdão deixado de analisar os casos, e aqui faço no voto, mas não cansarei, Vossa Excelência, cada um dos tópicos colocados. Não me parece que seja o caso da suspensão que foi pedido da eficácia do acórdão até o trânsito em julgado. Da mesma forma, não me parece aqui que não tenha sido analisado ou inobservado os precedentes e repercussão geral do tema 190, de redatoria do ministro Dias Toffoli, o tema 149 de minha relatoria. Outro ponto tocado, a questão da aplicação das medidas provisórias 513 de 2010 e 633 de 2013 sobre os contratos celebrados antes e depois da edição dessas normas, a depender da natureza jurídica. Todos esses pontos alegados, assim como a definição do responsável pelos custos de deslocamento, digitalização dos autos, inserção nos sistemas eletrônicos utilizados pela Justiça Federal, todos esses pontos foram alegados por todos os embargantes e me parece realmente que a eles não cabe razão. Assim como a questão específica alegada, as omissões específicas alegadas pela embargante Maria de Lourdes Silva e outros, a questão de tornar claro que o deslocamento da competência para a Justiça Federal depende de intervenção formal perante a Justiça Estadual, com a juntada do CAD-MULT para a comprovação do ramo 66, viabilizando o desmembramento do processo. Isso também foi analisado. Da mesma forma, o esclarecimento que foi pedido pela FEMO-COAB de Pernambuco, para que a Caixa Econômica Federal, esclarecer se a Caixa Econômica Federal poderia intervir no polo passivo dessas ações. Todos os pontos detalhados já pelo voto do eminente ministro relator, a qual acompanho integralmente no sentido de acolher somente e unicamente, como fez Sua Excelência, para modular os efeitos da tese fixada no tema 1011, preservando as sentenças proferidas na fase de conhecimento que transitaram em julgado até a data da publicação da ata de julgamento do mérito deste recurso paradigma.
Então, e por decorrência lógica, não se admitindo ação rescisória para desconstituir esses trânsitos em julgado, até porque, como salientou Sua Excelência, seria fazer letra morta da própria modulação concedida. Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Colho agora o voto do ministro Luiz Fux. Muito boa tarde, senhora presidente, ilustre representante do Ministério Público, egrégios integrantes da Corte. O novo Código de Processo Civil, senhora presidente, quando tratou dos embargos de declaração, deu a ele uma feição de maior amplitude, exatamente até mesmo para readequar determinadas decisões às teses firmadas, em repetitivos e repercussão geral. E o Supremo Tribunal Federal tem dado vários exemplos de admitivos embargos de declaração para a modulação das decisões, na medida em que hoje um dos postulados mais importantes é o da segurança jurídica, que é prometida no artigo 5º da Constituição Federal. Já no plenário virtual, eu já estava acompanhando o ministro Gilmar Mendes, porquanto ele se cingia àquilo que o Supremo Tribunal Federal tem feito em relação à modulação das decisões. Então, eu acompanho integralmente o voto de Sua Excelência. Eu tenho umas anotações, mas eu não vou juntar voto escrito, vou acompanhar independentemente de juntada. Obrigada, ministro Fux. Colho agora o voto do ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhora presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todas e a todos. Acompanho o relator, senhora presidente. Obrigada, ministro Dias Toffoli. Ministra Carmen Lúcia, como vota Vossa Excelência? Senhora presidente, senhores ministros, que cumprimento na pessoa do relator, ministro Gilmar Mendes, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados que aqui estão, meus cumprimentos muito especiais aos estudantes que guardam a alma da esperança brasileira no coração de todos nós, senhores servidores. Senhora presidente, eu também já fiz o exame quando estava no virtual acompanhando o ministro relator. Não vislumbro também nenhuma das omissões ou contradições, mas na parte da modulação, parcialmente acolhidos exatamente nos termos por ele apresentados no voto. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministra Carmen Lúcia. Ministro Ricardo Lewandowski, como vota Vossa Excelência? Boa tarde, senhora presidente. Cumprimento todos os presentes, e especialmente os prezados estudantes aqui presentes. Senhora presidente, eu, tal como fez o relator e os demais que me precederam, entendo que os embargos são absolutamente inadmissíveis, porquanto não se amoldam aos pressupostos legais e têm como escopo apenas rediscutir a causa. Estou de acordo também com a proposta do eminente relator no que diz respeito à modulação temporal dos efeitos da decisão. Eu peço vênia, no entanto, para manifestar uma pequena discordância. Aliás, já tenho manifestado, levantado, veiculado essa discordância em assentadas anteriores. Eu discordo de Sua Excelência, com devido respeito, na parte final do voto proposto agora, submetido à apreciação desse egrégio plenário, que é justamente a inadmissão de futuras ações rescisórias. Eu entendo, senhor presidente, que não podemos limitar as ações rescisórias em abstrato, apenas no caso concreto. Se alguém ajuizar uma ação rescisória, estando preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 966 do CPC, tendo em conta o direito de ação constitucionalmente garantido, que é um direito subjetivo de todo cidadão, fundado no artigo 5º, inciso 35 da nossa Carta Magna, que estabelece que a lei, se a lei não pode, muito menos a jurisprudência, uma decisão judicial, excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão ao direito. Então, senhor presidente, eu acompanho integralmente Sua Excelência o relator, salvo no que diz respeito à vedação de futuras ações rescisórias. Senhora presidente, pela ordem, eu primeiro queria me redimir de um lapso
Obrigada, ministro Lewandowski. Pois não, ministro. É que já havia terminado de votar, por isso pedi a palavra. Primeiro, me redimi de um Eu lapso. apenas estava agradecendo ao voto. Redimi de um lapso, que eu não me referi aos alunos aqui presentes, que nós tanto reverenciamos quando podemos transmitir algo que acrescente o conhecimento jurídico de todos. E, em segundo lugar, essa observação muito bem colocada pelo ministro Lewandowski, eu acho que ela se encarta no voto na medida que o ministro Gilmar está dizendo que, por esse fundamento, não se admite ação rescisória. Se houver essa Com esse esclarecimento, estou de acordo. Nós não podemos limitar em abstrato as futuras ações rescisórias data vênia. Pelo fundamento, né? Fundamento da competência. Eu havia compreendido assim, mas ficou bem claro. Cabe-me votar. Eu, quando do julgamento deste recurso extraordinário, integrei a corrente minoritária. Foi um julgamento por maioria de votos. Fiquei na honrosa companhia do ministro Luiz Edson Fachin, do ministro Celso de Mello e do ministro Marco Aurélio. Vencida, prevaleceu a tese consagrada na nossa repercussão geral e agora, o julgamento dos embargos de declaração, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. De fato, eu trago o voto escrito, mas, por óbvio, não vou ler, seria repetitiva, não se encontram presentes as condições de embargabilidade. A modulação, cabível segundo a nossa jurisprudência, foi feita, do meu ponto de vista, de forma adequada pelo eminente relator e, inclusive, com relação a essa parte final, né, destacada pelo ministro Ricardo Lewandowski, com toda a pertinência, mas vamos fazer esse registro para que não paire qualquer dúvida. Por isso, eu proclamo o resultado, que, de forma unânime, foram acolhidos parcialmente os embargos de declaração, apenas para modular os efeitos da tese firmada nesta repercussão geral, tema 1011, mantendo a eficácia preclusiva da coisa julgada, envolvendo os processos transitados em julgado, na fase de conhecimento, antes da publicação do resultado do julgamento do mérito no Diário de Justiça eletrônico, o que ocorreu em 13 de julho de 2020, restando inadmitida, desde já, futura ação rescisória pelo fundamento da competência apreciado na decisão. Julgamento encerrado. Senhora ministra, senhores ministros, nós teremos que interromper a sessão, o planejamento era às 15h45, mas consulto Vossas Excelências sobre, na condição de relatores, sobre um eventual processo que nós pudéssemos julgar em 15 minutos. A mim parece inviável. Todo o processo que vem a esse plenário presencial, ele vem revestido de complexidade que sempre demanda um tempo maior para julgamento. A gente tem aquele aprendizado do Celso, em 5 minutos ele concluía qualquer coisa. Então, se não houver oposição de Vossas Excelências, eu vou suspender a sessão para que o nosso retorno, imagino, em torno de 16h45, 16h30, 16h45, porque teremos hoje, enquanto tribunal, a visita do presidente eleito e do vice-presidente eleito, que vão acompanhá-los às 16 horas. Fica suspensa a sessão.